Olá pessoal, nesse vídeo eu irei discursar a respeito do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ela foi acrescentada, o princípio foi acrescentado à nossa Constituição no artigo 37 do caput, pela emenda constitucional 19 de 1988. Então, com a inclusão do princípio da eficiência na nossa Constituição, o que pretendeu então o governo? O governo então pretendeu conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Então, não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de tanto serviço público que incontáveis prejuízos já causou aos usuários. Então, sendo tais serviços prestados pelo Estado ou por delegados seus, sempre ficaram inacessíveis para os usuários os meios efetivos para assegurar seus direitos. Os poucos meios existentes se revelaram insuficientes ou inócuos para sanar as irregularidades cometidas pelo poder público na execução desses serviços. A inclusão, então, pessoal, do princípio da eficiência passou a ser expresso na Constituição, suscitou numerosas críticas por parte de alguns estudiosos. Uma delas consiste na imprecisão do termo, ou seja, quando se pode dizer que a atividade administrativa é eficiente ou não? Por outro lado, afirma-se ainda, de nada adianta a referência expressa na Constituição se não houver por parte da administração a efetiva intenção de melhorar a gestão da coisa pública e dos interesses da sociedade. Com efeito, então, nenhum órgão público se tornará eficiente por ter sido a eficiência, esse princípio da eficiência, qualificada como princípio na Constituição. O que precisa é mudar, ou seja, é mudar a mentalidade dos nossos governantes. Precisa haver a busca dos reais interesses da coletividade e o afastamento dos interesses pessoais. Os interesses pessoais dos administradores públicos, porque eles buscam os seus interesses. É o que nós presenciamos atualmente. Então, somente assim se poderá falar em eficiência. Então, o núcleo do princípio da eficiência é a procura de produtividade, economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução do serviço público com presteza, com perfeição e rendimento funcional. Então, há vários aspectos a serem considerados dentro do princípio da eficiência, como a produtividade, a economicidade, a qualidade, a celeridade principalmente, né? E presteza e desburocratização e flexibilização, como pregam alguns estudiosos sobre o assunto. Incluído, né, nesse mandamento constitucional, o princípio da eficiência, pelo menos, prevê para o futuro maior oportunidade para os indivíduos exercerem sua real cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. Trata-se, na verdade, de dever constitucional, já que já se encontra na Constituição, né? A administração que não poderá desrespeitá-lo, sob pena de serem responsabilizados os agentes que derem causa à violação. Então, diga-se, entretanto, que de nada adiantará a menção desse princípio, se não houver uma disciplina precisa e definida sobre os meios de assegurar os direitos dos usuários, a qual, diga-se por oportuno, já há muito deveria ter sido instituída se tivesse sido regulamentado no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, que mesmo antes da alteração introduzida pela mencionada emenda constitucional, previa expressamente a edição de lei para regular
as reclamações relativas à prestação de serviço público. Então vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas o serviço público prestado diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação ao serviço administrativo interno das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas. Significa que a administração deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos hoje adotados para obter qualidade total da execução das atividades a seu cargo, criando inclusive um novo organograma em que se destaque as funções gerenciais e a competência dos agentes que devem exercê-las. Então, esses objetivos é que ensejaram as recentes ideias a respeito da administração gerencial dos estados modernos. Podemos dizer também, pessoal, que a eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa. A ideia de respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus mistérios na administração. O sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, agora podemos dizer que a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as ações administrativas. Alguns estudiosos proclamam a necessidade de que a reforma da administração seja constante e adequada às mudanças sociais, e não apenas um fato isolado em busca de impacto. Então, pessoal, nós ficamos por aqui e buscando então uma melhora então para todos os nossos jurisdicionados. Nós temos então que nos atentar então ao princípio da eficiência, que o Estado então deve prestar serviço de qualidade ao cidadão. Ok? Então um abraço a todos e muito obrigado.